Hoje é 19 de março de 2019, são 10 horas e 18 minutos. O cronista extrai um pouco de tempo do trabalho diário para examinar o noticiário do jornal Estado de São Paulo de hoje. Há muitas particularidades importantes, mas as páginas A2 e A3 tem-se um canal que pode ser explorado na dialética de todos. Na página A2, transformação digital e o judiciário. Na A3, em linha descendente, um embate entre o CNJ e o TJSP. Cuida-se nas duas matérias de uma questão delicadíssima. Em primeiro lugar, a obsolência do sistema eletrônico, digital, mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal do país, afirma-se com inteira razão. De outro lado, a tentativa do presidente do tribunal, Manuel de Queiroz Pereira Calças, de atualizar esse sistema, para o qual haveria uma presunção de gastos de 1,320 bilhão, contratação da Microsoft, empresa sabidamente estrangeira. E o Conselho Nacional de Justiça, pelo voto de um ministro, está a contestar tal afirmativa com argumentação variada, inclusive com a dificuldade de se contratar alienígenas para os cuidados adequados à manifestação da justiça no país. Civil e criminal é evidente. Em suma, a empresa estrangeira teria a movimentação e a individualização de todos os problemas judiciários brasileiros ou, no mínimo, aqueles acontecidos no estado de São Paulo, milhões e milhões de informações paralisadas ou estratificadas na chamada nuvem. O eminentíssimo desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, presidente do tribunal, tece argumentação razoavelmente sólida concernente à pletora de processos, dificuldade de implantação de uma jurisdição razoavelmente bem posta e quesitamentos outros, ligado tudo à obsolência do sistema em vigor. Isto é o resultado, obviamente, da necessidade de modernização do sistema, mas o que se vê na argumentação do eminentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, inclusive, na posição contrária do eminente conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, é um debate
que se instala ou se desenvolve na técnica, ou seja, na eficácia, na agilização da prestação de justiça. Uma coisa ácida, árida, seca, inerme, uma temperatura morna, como se a solução do problema dissesse respeito, inclusive, à modernização da máquina judiciária, esquecendo-se o eminentíssimo desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a justiça lida na área criminal, que é aquela interessando egoisticamente a este velho rábula da advocacia criminal. Na área penal, nós lidamos sofisticada e às vezes rusticamente com gente e com um número muito grande de gente em estado de apodrecimento físico e mental, gente perdida, jogada nas nossas prisões com um mínimo de atenção dispensado aos presos provisórios ou permanentes. Enfim, obviamente, a justiça civil lida, sobretudo, com patrimônio, dinheiro, com moeda, com valores, resvalando muitas vezes, ou às vezes, em questões ligadas à família, filiação, etc. Mas, estruturalmente, a competência civil lida com dinheiro, lida com coisas também amorfas no sentido emocional. O criminalista tem nas mãos e no cérebro lidadura com sofrimento, como os médicos do SUS, que trabalham em condições difíceis também, como sistema de provimento da saúde pública, que tem lidação com doenças graves, gravíssimas, e com a morte. Então, dentro desta conceituação, o que se vê no artigo muito bem posto, por sinal, do eminentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, e até mesmo nas prospecções do CNJ, é um debate ou um conflito seco, em que o ser humano perde dimensão. Nós lidamos com a podridão do nosso sistema penitenciário. E esta questão correspondente à transformação digital do nosso sistema procedimental, chame-se-o assim, essa questão não pode perder de vista que o aperfeiçoamento da justiça penal está a exigir muito, demasiado, dos advogados criminais, principalmente dos criminalistas, que precisam conformar-se com precatórias expedidas e cumpridas digitalmente, com juízes deprecados que sequer
tem a possibilidade de sentir o cheiro dos réus que interrogam ou sentir as emoções parciais ou plenas das testemunhas e declarantes em geral, fazendo-se com que os advogados participem desta coisa que, no fim das contas, é uma espécie de tragicomédia. Isso no sistema implantado ou a ser implantado na plenitude, com a expedição de precatórias digitais e atos transmitidos eletronicamente. O criminalista Roberto Delmanto, outro dia, referindo-se a essas particularidades, partiu para uma exposição sintética do processo de Kafka, por todos conhecidos. O réu não vê o seu juiz. O magistrado não enxerga o seu réu ou não enxerga a sua ré. Deixa de poder pensar nos personagens como se fossem seres humanos. São figuras de telenovela, às vezes, cujas histórias começam e se encerram naquilo que se chama ecrã dos aparelhos de televisão. Uma coisa muito triste. Apequenada é evidente, porque o eminentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está a debater ou a discutir uma questão que se resolve em torno de 1.320 bilhões de reais. Qual é o interesse que um réu vagabundo perdido aí num presídio de 4ª categoria no estado de São Paulo, qual é a importância que esse réu tem para a solução do problema eletrônico? Na verdade, as questões correspondentes à transformação digital e o judiciário se resolvem sob o passamento das rodas pesadíssimas daqueles ajeitadores de estradas. E o que há por baixo some perdido nos pedregulhos. Isso é um comentário, eminentíssimo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um comentário que cuida de aspectos mínimos, pequenos sim, insignificantes frente à importância posta em disputa no noticiário do jornal, mais de 1 bilhão de reais. O que importa à justiça penal dentro deste asseguramento da mistificação da implantação da justiça, o que importa o mameluco deixado apodrecendo num canto de presídio, sem que alguém mais preocupado tenha uma destinação intelectual com o que está acontecendo a ele. O pequenino some frente aos problemas entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que os presos emporcalhados fiquem lá entre as celas, porque as questões correspondentes à eletronização da implantação da justiça no Estado de São Paulo são muito mais importantes. Os criminalistas
desde aqueles postos nas sobretaxas dos órgãos de imprensa paulistas e brasileiros, desde aqueles protocolizados como pertencentes à esfera mais alta da especialização, até os pequeninos, os criminalistas são egoístas, porque eles acordam e dormem pensando nos seus réus. Aqueles que pontificam nas nuvens da advocacia criminal, evidentemente, são bem postos na cobrança de honorários. Os pequeninos, não. Os pequeninos sofrem os desastres da luta pela sobrevivência, mas uns e outros têm uma vinculação muito séria com o que acontece aos seus clientes, isso sem falar na defesa que o Estado é obrigado a fazer. Então, dentro dessa disputa muito séria entre o eminentíssimo Manuel de Queiroz Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Conselho Nacional de Justiça e outros tribunais da Federação, entre esse debate e uma solução possível para a aplicação da justiça sem que ela venha dessa forma caótica, severíssima e quase inodora com que a justiça paulista está a se transformar. Apesar desse debate entre o CNJ e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os criminalistas têm sim uma veneração muito grande pela potencialidade do exercício da defesa. E o que vem acontecendo com essa eletronização da aplicação da justiça penal é algo terrível, em que se consulta a defesa se ela se conforma com o julgamento virtual. O julgamento virtual dos processos criminais é uma ficção, porque esse julgamento é feito a poder de uma mera consulta entre os membros da Câmara, consulta eletrônica, em que o relator já tem, regra geral, o seu voto como dominante e endossado pelos remanescentes e os cultíssimos desembargadores que integram as câmaras sublimes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, obviamente, não gostam de uma resistência contra o chamado julgamento virtual. Com algumas novidades agora, por exemplo, a pura e simples vocação, a potencialização da decisão de primeira instância, sem maiores comentários, apenas com o segundo grau a validá-la em definitiva, sem apreciação quanto ao mérito do produto resultante da manifestação jurisdicional de primeiro grau. Então, a justiça penal perde humanidade, perde objetividade física e se transforma em alguma coisa etérea, não só no sentido de falta de vitalidade física, mas também no sentido de se saber ou se conhecer exatamente quem é a criatura a ser posta em julgamento. É muito edificante ver se essa disputa
muito bem posta, aliás, muito bem escrita pelo eminentíssimo desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelos membros do Conselho Nacional de Justiça, com envolvimento de professores cultíssimos, até mesmo da nossa Universidade de São Paulo. Isto é relevante. Mas quando o criminalista lê isto, eminentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pensa nos seus acusados, nos seus processados, que estão sendo deixados a apodrecimento nas nossas penitenciárias. E se dirá que o juiz não tem nada com isso? Tem sim. E se dirá que o Poder Judiciário apenas processa, julga, absolve ou condena o resto, diz com outros órgãos do Estado? Não. Não, o juiz impõe decisões a criaturas muitíssimo bem postas no mundo concreto, que sofrem, que se alegram eventualmente, que têm família, que têm filhos, que são até más, e que podem ser boas também, e que precisam ser conhecidas por aquele ou aqueles que as julgam. Cada vez que este criminalista é posto frente a uma consulta sobre se concorda ou não com a virtualidade do julgamento, fica extremamente preocupado, porque o acusado vira um nome. Às vezes nem o nome o juiz se preocupa em conhecer. E é preciso acentuar também que os juízes, os desembargadores, os ministros têm seus assessores, que grande parte das vezes são incumbidos, inclusive, da captação do mérito da disputa, cabendo ao juiz apenas uma olhada um pouco mais constante se o magistrado é muito preocupado. Mas, na verdade, o dia é complicado, os julgamentos são muito importantes e não se pode perder tempo demasiadamente a cada réu que se condena. E a maioria, no fim das contas, é condenada. Basta exame sincrético da estatística existente respeitante a essas particularidades. Então, para a advocacia criminal, essa transformação, essa modernização, esse uso que não é esporádico da eletrônica é absolutamente repulsivo. O uso é repulsivo. O juiz não conhece os seus acusados, a defesa vê as testemunhas ao longe, sem conseguir captá-las na característica física e na personalização de cada qual. A justiça penal se transforma numa ficção, sim. O resultado dessa ficção, grande parte das vezes, é um quantum de reclusão avantajado, em que réus e rés
também as mulheres, sofrem terríveis sacrifícios dentro do sistema prisional. E o juiz não tem nada com isso, tem tudo. Tem tudo. Este criminalista afirmava e afirmará sempre que cada juiz, ao sentenciar um réu, precisa lembrar-se desse condenado o resto da vida, até depois de aposentado, até o último dia da existência. Ele precisa lembrar-se dos seus réus, porque assim deve ser. É o peso que um juiz carrega. Uma profissão que nem profissão é um ministério santificado, que dá poderes imensos ao executor, mas que cobra também o relativamente importante dentro dessa coonestação ou dentro desta união entre o condenado e quem sobre ele exerce o poder da jurisdição. É assim, é um galardão e ao mesmo tempo é um castigo. É uma diferenciação a poucos dedicada. E os poucos que recebem a toga do Poder Judiciário têm esse poder transcendental, mas ao mesmo tempo tem uma dose de sacrifício que é extremada. E precisam conviver com isso tudo, não com um computador frio, ascético, carregado sob o braço e destinado a uma decisão virtualizada ou ficcionista. E la nave va.